dia a todas e a todos. Saudações. Estamos dando mais uma aula. Hoje a nossa aula é sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Ou seja, o Brasil agora não será mais colônia. O Brasil será a metrópole. Visto que, o governo, a corte colonial, agora mudou-se para o Brasil. Compartilho com vocês aí o nosso PowerPoint, para a gente ir seguindo esse roteiro. Né? Então vejam vocês. Em 1808, eu estou chamando essa aula Transferência da Corte Portuguesa para o Brasil. 1808, parte 1, logo no início do ano de 1808, o governo português se transfere para o Brasil. Então, fazendo aí já os preliminares, uma análise conjuntural, conjuntura política e econômica do início do século XIX. Final do século XVIII, início do século XIX, a gente compreender aí por que essa corte portuguesa, o governo português, a monarquia portuguesa, se transferiu para o Brasil. Ou seja, a metrópole, o governo metropolitano, transfere todo o seu aparato de Estado para uma colônia. Fato inédito da história. Então vamos lá. Olha, final do século XVIII, Hargreaves, por exemplo, na Inglaterra, patenteia a máquina de fiar, Arkwright inventa a fiadeira hidráulica, James Watson, importantíssimo, máquina a vapor, Cartwright inicia suas pesquisas sobre o tear mecânico. Então, os tempos estão se transformando. Essas transformações, a introdução de novas técnicas de produção, de novas forças de produção, chegando à indústria e aí incrementando a produção industrial. Então, esse capital acumulado aí durante o comércio e a manufatura vai se transformar em um capital industrial. Então, das manufaturas para as fábricas. Então, veja, tudo isso vai exigir mercado. A expansão dos mercados, essa burguesia em ascensão na busca de novos mercados. Não só na Europa, mas aí, agora, mundo afora, para os seus produtos. Então, veja, as principais potências industriais à época, já a Inglaterra, preponderância da Inglaterra, mas a França também, aí, após a burguesia assumir o poder após a Revolução Francesa, são tempos aí no início do século XIX, tempos napoleônicos, o grande consolidador do capitalismo. Falaremos disso mais à frente. Então, veja, isso vai gerar conflitos de interesses dessas burguesias. Agora, senhoras dos seus estados, burguesia inglesa, burguesia francesa. E esses interesses em buscar o mercado, de dominar esses mercados mundiais, vão levar, naturalmente, aos conflitos. Então, eu citei, por exemplo, os conflitos franco-ingleses do início do século XIX. O bloqueio marítimo inglês, imposto sobre a França, a França não pode ter acesso aos mercados ingleses, e, ao mesmo tempo, em resposta a isso, o bloqueio continental francês. Napoleão Bonaparte, em retaliação a esse bloqueio ao comércio francês, decreta o bloqueio continental, ou seja, nenhum país da Europa pode comercializar com a Inglaterra, no sentido de isolar
os ingleses, ele obtém uma grande parceria com o czar Alexandre I da Rússia, né? E decreta esse bloqueio. Naturalmente, a reação dos ingleses, né? Ora, Portugal, a história inteira, nós já vimos a história aí dos últimos tempos, né? Nós já citamos isso em algum momento, possuía tratados, né? Acordos econômicos com a Inglaterra extremamente importantes. Citei para vocês o Tratado de Methuen, quando a gente falou lá no ciclo do ouro, né? Portugal se comprometia a comprar a produção manufatureira inglesa, em detrimento da compra dos produtos de azeite, vinho, dos portugueses pela Inglaterra, né? Então, acordos dessa natureza. E Portugal tenta o tempo inteiro manter ali neutra nessa relação da briga entre os interesses de franceses e ingleses. No entanto, né, a França vai exigir que Portugal, né, atenda, né, adere ao bloqueio continental. Os portugueses se veem aí numa situação difícil, né? Embora o príncipe regente Dom João VI tente manter a neutralidade, mas a pressão é muito grande, tanto pelos franceses quanto pelos ingleses, e o príncipe é obrigado a assinar, né, um tratado de 1807 chamado de a Convenção Secreta, onde ele entrega basicamente Portugal para os ingleses, né? Direitos de terras, direitos de manter frota marítima, direito de porto livre, direito, né? A França, no mesmo tempo, ela faz um tratado com a Espanha, chamado Tratado de Fontainebleau, que França e Espanha resolvem ocupar Portugal, né? Então, a Inglaterra reage e cerca ali a foz do Rio Tejo, em Lisboa, e a família, a corte portuguesa, a família real portuguesa, com o aparato de Estado português, é obrigado, né, forçado a sair de Portugal com a invasão dos exércitos franceses já ocorrendo. Ali um Deus nos acuda, né? Nobres, nobreza, pegando os navios, fugindo, né? Pegando a riqueza do Estado, né, português para fugir para o Brasil, e o príncipe vem aí com toda a sua corte, né? Trazendo inclusive a mãe, né? A rainha Dona Maria I, que havia sido retirada do poder, né? Interditada por loucura, né? Chamada a Rainha Louca. Então, aquela zoeira, né? Eu estou falando aí para vocês, gente, não é de uma quantidade de pessoas, né? Uma pequena quantidade, não. Eu estou falando, fala-se em torno aí de 15 a 20 mil pessoas saindo. Você imagina, é um aparato de Estado todo, né? Juízes, escrivães, funcionários do Estado, exército, né? Oficiais, mordomia da corte, né? Está tudo chegando ao Brasil. Então, em novembro de 1807, a corte foge de Portugal. Portugal é ocupada pelas forças francesas. Ora, então agora, Chico Buarque ainda diz isso muito bem na sua música, né? A corte, o Brasil se tornou um imenso Portugal. A corte chega em 1808, né? Mais precisamente em 28 de janeiro de 1808, chega a Salvador, na Bahia, né? E ali, Dom João VI assina o primeiro ato. Né? A corte vem, né, ali amparada pelos navios de guerra ingleses, escoltada. Né? Então, primeiro ato do príncipe regente quando chega ao Brasil
Dom João VI, é assinar a Carta Régia de 1808, 28 de janeiro de 1808, onde é chamado, né, a abertura dos portos, esse momento é chamado a abertura dos portos para as nações amigas. Ora, as nações amigas, naturalmente, é a Inglaterra. Então, esse ato da transferência da corte portuguesa para o Brasil significa, né, que, de fato, a Inglaterra ocupou o mercado brasileiro, né? Então, agora não tem mais volta. E vai ficar aí durante todo o século XIX, parte do século XX, como a principal potência agrícola, credora do Brasil, né? E o Brasil devedor dos ingleses. Essa carta rege a quebra do monopólio. Então, ou seja, acabou aquilo que os movimentos antipacto colonial, né, pregaram e se rebelaram, agora de fato ocorreu por uma questão de conjuntura, né? A corte portuguesa vem para o Brasil, aqui se torna a sede, né, do colonialismo português, né? Então, os atos tomados aqui por essa corte, pela monarquia portuguesa, são atos, né, metropolitanos, ou seja, o Brasil é tornado, né, o Reino Unido de Portugal e Algarves. O Brasil passa a ser assim como se fosse um estado, né, uma província de Portugal, não agora tratado mais como colônia, né? Então é o fim do pacto colonial, é o fim do monopólio colonial pelos metropolitanos portugueses. Então, na realidade, é a transferência dos interesses econômicos portugueses para os ingleses, né? Então, assina ali, é um tratado baseado nas ideias de Adam Smith, né? Liberdade, o liberalismo econômico, liberdade de comércio, e a princípio, ele tem um tempo determinado, em 14 anos, né, de vigência, mas aí não vai ter mais jeito, né? Não tem mais volta. É isso? Muitas cláusulas aí dessa Carta Régia de 1808 vão dar a primazia aos ingleses no comércio no Brasil, comércio brasileiro, né? Bom, para que a corte chegue, a corte se estabeleça aqui, é uma série de projetos, uma série de políticas são tomadas, né, para que atenda aos interesses dessa corte que chegou, né? Não é para atender os interesses da colônia, interesse daquela corte, aquele aparato de Estado, né? Aquela sociedade portuguesa que para cá se transferiu, né? Você imagina você colocar isso dentro da cidade do Rio de Janeiro, então depois de Salvador eles vão para o Rio de Janeiro, né? E ali vão ter que, né, morar, ocupar as casas, etc. Então Deus os acuda, né? Ora, isso para a classe dominante brasileira, os proprietários de terras e de escravos, fenomenal, né? Afinal de contas, pode ser que, a princípio, todas essas modificações, essas atitudes, né, sejam para o bem-estar, né, dessa corte portuguesa, dessas portuguesas que chegaram ao Brasil, mas, de fato, ela também vai atender os interesses daqueles que, né, eram obrigados a viver sob o monopólio comercial, né, dos portugueses no Brasil, né, o monopólio econômico. Então, agora, abertura de mercado, para comprar de outros não, porque a Inglaterra rapidinho conseguiu aí ter privilégios, né, de redução de impostos, então seus produtos passaram a não ter concorrência de fato nesse mercado interno brasileiro. Então, para, né, desenvolver a colônia agora, o Brasil agora metropolitano, então Pedro assina o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação, em 1810, né? Então, aumenta os interesses ingleses e abre-se os portos
do Brasil para essas chamadas nações amigas, lido aí nesse momento como Inglaterra, né? Bom, para os índios foi a segunda ocupação, né? Primeira lá no século XVI e agora a segunda no século XIX, né? Então, Dom Pedro autoriza uma guerra contra os índios de Minas Gerais e São Paulo, e os escravizados índios, né, e os prisioneiros índios são escravizados depois de cristianizados, né, catequizados, por cerca de 15 anos. Então, se não for dizimado, virará escravo. Então, são coisas dessa natureza que a gente começa a tratar. Também no sentido de modernizar essa economia no Brasil, é criada a Junta de Comércio, Agricultura, Fabricação e Navegação no Brasil, né? A incrementação de novos, a modernização dos portos ao litoral do país, né? O litoral muito grande, né? A introdução agora, o fim, né? Da proibição das manufaturas, né? Um incentivo à produção agora fabril no Brasil, um incremento da agricultura, investimento, né? E um comércio mais dinâmico. Por exemplo, aí a Real Fábrica de Pólvora, né? Justamente para cuidar da defesa nacional, a incorporação agora do Exército Metropolitano de brasileiros, né? Manda aí um exército misto, de oficiais também brasileiros, né? Na cultura, escola anatômica, cirúrgica e médica, que vai aí, no final, ser a Faculdade de Medicina do Brasil, né? Para cuidar da saúde da corte, mas, né, ao mesmo tempo, aí, dos colonos. Na pesquisa, né, a fundação do Horto Real em 1808, né? Hoje chama-se Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? E missões chegam ao Brasil, missões científicas, né? Para estudar a fauna e a flora, a introdução, né? De novas técnicas para estudos de plantas, né? E da nossa fauna, da nossa cultura, né? A Biblioteca Nacional, né? O Museu Real, aí agora, né? Consolidando uma cultura na colônia. As primeiras siderurgias, né? Os ingleses, né? Alguns ingleses vêm para o Brasil, né? Montam as primeiras siderurgias em Sorocaba, em São Paulo, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, né? A fundação do Banco do Brasil, que representa aí uma importantíssima questão na área de financeira, né? Quer dizer, para financiar a produção, para a emissão de moeda, né? Os empréstimos e etc. Então, é uma instituição agora que cria a primeira estrutura financeira no Brasil. A imprensa régia, olha, a primeiro momento, essa imprensa para né, ali propagar os documentos oficiais do governo, mas hoje, a partir dali, né, também os primeiros jornais de brasileiros, né, ou de portugueses, naturalmente ligados muito ainda à produção cultural, né, ou informativa da Europa, mas, ao mesmo tempo, começa a germinar ali já uma imprensa nacional de fato, né? Incentiva a indústria têxtil, embora imaginemos que a Inglaterra não vai dar muito espaço para isso, porque, afinal de contas, o primeiro grande avanço na produção industrial inglesa é justamente na área da indústria têxtil, da produção de panos, né? A produção de tecidos. O incentivo à imigração, chega, por exemplo, os primeiros suíços na região do Morro Queimado, hoje é a cidade de Nova Friburgo, né? Os primeiros imigrantes, né? Os chineses ali ocupando a região do Rio de Janeiro, então, a abertura dos primeiros processos imigratórios no Brasil. Ora, então, tudo isso é um aparato que vai dar agora ao Brasil a condição, né, estrutural de ser metrópole. E, portanto, quando nós chegarmos, né, e nós podemos perceber que tudo isso está a caminho na nossa chamada independência, ou a nossa emancipação política. Então, quando
ocorre em 1822 a nossa emancipação política, o Brasil, de fato, não vai ter muito problema para criar uma estrutura de governo, porque, afinal de contas, ela começa a ser construída 14 anos antes de 1822, né? A partir de 1808, né? Uma estrutura de governo, uma estrutura administrativa pública. Né? Para o próximo momento, né? Esqueci de falar aí do desenvolvimento da cultura do chá, né? Na agricultura, né? O café agora começa a ter um incremento. Nós vamos ver aí falar que o Brasil aí se tornou o país do café, né? A cana caiana, trazida da Guiana Francesa, nós vamos falar daqui a pouco, né? Sobre uma próxima aula sobre a política externa da corte portuguesa no Brasil. E aí nós vamos falar um pouco mais de como é que chega essa cana caiana, né? Ou cana caiena, né? Que vem aí das Guianas, com uma produção muito mais eficiente, muito mais açúcar, e etc. Então, a próxima aula, na parte 2, nós vamos tratar dessa política externa, da coroa portuguesa e dos conflitos, os primeiros grandes conflitos aí durante a presença da corte portuguesa no Brasil. E o caminho para a independência do Brasil. Um forte abraço para vocês e tenham todos um bom final de semana.